Te agradecemos pelo cuidado que não merecemos, teu cuidado constante através dos teus anjos poderosos e magníficos em poder, Senhor. A tua palavra nos afirma que esses anjos poderosos estão do nosso lado e se acampam ao nosso redor, exatamente para cuidar e dirigir a nossa vida. Então nos ajuda, Senhor, a sempre termos a mente aberta, os ouvidos atentos, para ouvirmos os teus anjos falando conosco, e nos ajuda a seguirmos as suas sugestões, a podermos entender quando esse anjo estiver falando conosco. E de maneira muito especial, ao abrir a tua palavra, nós te pedimos agora iluminação, entendimento, uma mente esclarecida, para podermos entender o texto sagrado, para que possamos entender exatamente a mensagem que o escritor bíblico deixou para nós, sem nenhuma distorção. É o que nós te pedimos agora no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus, primeiramente na passagem de Mateus, o capítulo 24 e o versículo 14. Tem um texto aqui onde Jesus, ele está falando para os seus discípulos a respeito do fim dos tempos. É um momento em que Jesus está preparando o coração e a mente da sua igreja com relação a muitos sinais que aconteceriam antes da volta de Jesus. E o clímax está justamente no versículo 14 de Mateus 24, como o último sinal que antecederia a segunda volta de Jesus Cristo, vindo então para dar um basta definitivo no pecado. E esse sinal está relacionado ao Evangelho. Diz assim o livro de Mateus, capítulo 24, verso 14. E será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Me acompanhe aqui no raciocínio agora. Esse é o momento em que Jesus está dizendo o seguinte, não é? Antes de vir o fim definitivo, como um basta no pecado, o Evangelho tem que ser pregado a cada criatura, a cada ser humano de todo esse planeta. Hoje praticamente somos em quase 8 bilhões de pessoas. De acordo com Jesus, o fim só vamos sair desse mundo quando esse Evangelho alcançar a última pessoa. Esse é o último sinal. E queridos, quando nós olhamos o momento que vivemos, o momento onde a tecnologia ela tem ajudado na propagação do Evangelho, nós percebemos que esse dia não tarda. Esse dia não tarda. Estamos vendo o mundo se movimentando e não é para o bem. Estão se movimentando em torno de uniões que infelizmente levará o homem e a humanidade numa batalha contra Deus, uma negação completa do Deus da Bíblia, para impor no lugar um outro Deus, uma outra doutrina. E isso não vai demorar. Nós estamos chegando rapidamente nesse momento. Mas a grande questão aqui, eu quero que você pense comigo o seguinte: Jesus está dizendo que o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Aqui ele não dá ordem para ninguém. Aqui ele não diz qual é a tarefa da igreja, apenas diz que esse Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. Mas agora, me acompanhe no próximo texto, segundo texto da noite. Está aqui mesmo no livro de Mateus, o capítulo 28. Localize aí na sua Bíblia, anote no seu papel, Mateus, capítulo 28, e o verso 18 e 19. Jesus havia ressuscitado, já estava há praticamente 40 dias aqui nesse mundo depois da sua ressurreição, e agora ele está deixando as suas últimas palavras de instrução para os seus discípulos, para a igreja. E no verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo:
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele introduz aqui esse tema, falando exatamente da autoridade que ele tem. Foi dado toda a autoridade para ele, tanto no céu quanto na terra. Os anjos obedecem, não é? Como criaturas de Deus, obedecem ao mandado de Jesus Cristo. Mas ele diz também que a autoridade foi dada para ele sobre a terra. E se a igreja entende que de fato Jesus é a autoridade máxima diante do universo, e a sua igreja o reconhece agora como autoridade, ele está dizendo, com base nessa autoridade que eu estou dizendo para vocês e dando uma ordem para vocês. Estou dizendo qual é a tarefa que tem que ocupar a vida de vocês. E a tarefa está aqui no verso 19. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa autoridade com a qual Jesus está sendo investido, ela agora está sendo usada para dizer à igreja qual é a tarefa que a igreja tem que desempenhar. E de acordo com Jesus aqui, ele está dando uma tarefa praticamente impossível, humanamente falando, uma tarefa praticamente impossível. Ele está dizendo, e aqui o público inicial para quem Jesus está falando são os seus discípulos. A gente entende que não só aqui os 12 apóstolos, como todos os demais discípulos, Jesus está falando para a sua igreja, que nesse momento é composta de membros fiéis, pelo menos aí em torno de 120. O livro de Coríntios, Paulo vai dizer que essa igreja tinha em torno de 500 pessoas quando Jesus está ascendendo ao céu, após ali a sua ressurreição e aqueles 40 dias que permaneceu aqui. Mas, queridos, vamos pensar para quem é que Jesus está dizendo isto. São judeus. São judeus simples, pessoas humildes. Uns poucos se juntaram à igreja que tinha um pouco mais de cultura, um pouco mais de conhecimento, mas na sua totalidade são pessoas muito simples aqui. E Jesus está dizendo agora que para essa igreja infante, essa igreja que havia acabado de nascer, eles têm uma tarefa, uma missão. E a missão é pregar esse evangelho em todo o mundo. Aliás, a palavra grega, quando está se referindo aqui, todas as nações, tem que pregar para todas as nações e ensinar tudo que Jesus está dizendo. A palavra grega é panta-taetni. Panta, toda, etnia, etnia, toda a etnia. Jesus aqui não apenas está se referindo a nações, com as suas limitações geográficas, com as suas fronteiras, mas está falando que cada etnia precisa ouvir o evangelho. E queridos, só no Brasil existem mais de 300 etnias, só no Brasil, mais de 70 línguas indígenas. No mundo todo, segundo um dicionário Ethnologue, ele diz que existe quase 7.000 etnias. Sabe o que é isto? Isso extrapola em muito as fronteiras geográficas. Aqui, quando fala de etnia, está falando de povos que estão isolados em meio de matos, como no caso do Brasil, no Amazonas, há tribos que ainda não teve contato com o homem. E Jesus está dizendo que cada etnia precisa ouvir o evangelho. De acordo com esse compêndio, não é? Ethnologue, para ser exato, são 6.909 etnias. Que tal? Esse é o desafio que a igreja tem hoje para pregar o evangelho. Então imagine o que é que Jesus está depositando como missão em cima da igreja, como tarefa para pregar aí a todo mundo, panta-taetni, toda etnia. Uma tarefa realmente imensa, gigantesca. Do ponto de vista humano, parece impossível, porque a cada dia mais gente nasce, mais bebês são formados, são milhões de pessoas que a cada dia estão vindo, estão crescendo, e cada vez mais o materialismo tomando conta. Parece que a tarefa vai ficando cada vez mais complicada para ser atingida.
Para complicar um pouco mais ainda a situação, abra o terceiro texto, Marcos, o capítulo 16. Agora Jesus está falando aqui que não é só pantataete, não é só levar o evangelho a cada etnia, mas esse evangelho precisa ir além das etnias. Marcos capítulo 16, e o verso 15, diz assim: e disse-lhes, é Jesus falando, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora se estreita ainda mais. Agora não é somente a etnia, porque cada etnia é um grupo grande de pessoas ainda. Jesus está dizendo que cada habitante desse planeta precisa ouvir o evangelho. Cada habitante, não importa onde esteja, é tarefa da igreja buscar esses perdidos, abrir a palavra e pregar a eles o evangelho, dando a oportunidade para que decidam salvação ou perdição. Querido, você entende o tamanho da tarefa que Deus está colocando sobre a igreja? Agora, vamos começar aqui a pensar um pouquinho. Imagine a igreja de então, que está ouvindo ali, isso aqui é o ano 31 da nossa era, antes de Jesus partir, dando essa missão para a igreja. Como eu disse, na maioria são judeus simples, pessoas que não têm muita cultura, falam uma única língua, um único idioma. Poucos talvez ali vão falar mais de um idioma, pouquíssimos. Queridos, se dependesse dos discípulos, quanto tempo eles levariam para pregar o evangelho para essas quase 7.000 etnias? Você já pensou nisso? Se cada discípulo tivesse que ir primeiramente para a escola, para poder aprender a falar o mínimo aceitável para transmitir o conteúdo do evangelho, quanto tempo isso iria demorar? Já parou para pensar nisso? Mas é claro que Jesus, quando Ele dá a missão, uma missão impossível, Ele também vai dar aqui a ferramenta para que os discípulos tenham condições de executar a missão. E qual é a ferramenta que Jesus menciona que vai ser dado, que vai auxiliá-los, que vai ser uma ferramenta extraordinária em suprir a deficiência, a sua humildade, a sua pouca cultura? Qual é a ferramenta? Continuamos a ler o texto a partir então do verso 16. Jesus está dizendo agora que o evangelho tem que ser pregado a cada criatura. E o verso 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Está dizendo que a missão, ela é justamente insistir com as pessoas para que elas se posicionem, para que sejam salvas. Verso 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios. E aí vem o sinal que é a base do nosso estudo nessa noite. Falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Queridos, olhem para mim aqui. Eu quero que você, ao ler esse texto, relacione bem o que é que está acontecendo aqui. No verso 15, Jesus está dizendo que esse evangelho precisa ir a cada criatura, a todo mundo, cada etnia, não é? Cada continente. E agora Jesus diz o seguinte: olha, vai batizar, eles vão ter que crer, quem crê de verdade vai ser batizado, mas tem algo que vai acompanhar vocês. E aqui agora Jesus faz uma promessa, né? O que vai acompanhar vocês? Além do poder para expulsar demônios, Jesus diz que a sua igreja, os seus seguidores, falarão novas línguas. Que tal? Interessante, não é?
Então, Jesus está dizendo aqui que a ferramenta e a habilidade de falar novas línguas, elas vão acompanhar a pregação do Evangelho. A grande questão aqui, queridos, é: que língua vai acompanhar a pregação do Evangelho? Que língua é essa que Jesus está mencionando aqui? A que se refere Jesus Cristo? Porque agora nós precisamos olhar e fazer uma avaliação do que está acontecendo nesse mundo, e parece que algo não está batendo muito bem. Porque em alguns conceitos, na forma como alguns têm visto, o dom de línguas é uma língua misteriosa, são línguas de anjos, e que o possuidor fala e ninguém entende, e nem ele mesmo entende. São línguas estranhas, mas isso é considerado o dom de línguas. Será que de fato é isso aqui que Jesus Cristo está querendo dizer? Será que é essas línguas que Jesus está mencionando? Queridos, na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, as palavras gregas, elas são mais precisas do que as nossas palavras que temos em português. E quando se trata de coisas novas, o grego ele tem duas palavrinhas para se referir a essas palavras, a coisas novas. Por exemplo, nós temos a palavra neos e kainos. Neos é algo que acabou de ser fabricado, não existia antes. Vamos imaginar um carro modelo já 2022 e agora a fábrica inventa, não é? Um modelo sensacional, nunca ninguém viu esse modelo, não existia. Então a fábrica diz que produziu um novo carro, perfeito? Um novo carro. Esse novo carro, que não existia antes em modelo em lugar nenhum, a palavra correta a ser usada seria neos, porque esse modelo não existia antes, esse carro não existia antes. Mas vamos imaginar que a fábrica vai fazer um carro cujo modelo já existe, não é? Então agora, pegar aí um Fusca, não, Fusca já parou de ser lançado faz bastante tempo, não é? De ser fabricado. Vamos pegar um Corolla, muita gente, é o sonho de consumo de muitos aí, e imagine que a fábrica vai lançar de novo o Corolla, aliás não vai lançar, vai fabricar nesse novo ano de 2021, de novo o Corolla, mas não tem diferença nenhuma do Corolla do ano passado, é o mesmo modelo com todos os mesmos acessórios, mas o Corolla que eles vão produzir agora é um novo Corolla, novo não no sentido de ser uma novidade, de ser, de não existir antes, ele já existia. Então a palavra que a fábrica vai usar agora é kainos. O carro é novo, é zero, mas ele já está aqui no mundo. Percebe? É mais ou menos isso aqui que a palavra de Deus quer nos ensinar. E a palavra que está sendo usada aqui nesse texto é justamente a palavra kainos, não é neos que Jesus usa. E por que isso é importante? Porque Jesus, ao falar que vão falar novas línguas, ele não está falando de línguas misteriosas que nunca existiram antes. Pelo contrário, a palavrinha que Jesus está usando é a palavra kainos, ou seja, são línguas que já existem, mas é nova para aquele que vai receber. Para mim é novo. Como, por exemplo, não sei falar nada em russo. Não é? Se eu fosse à escola aprender russo, seria uma nova língua para mim, porque eu não sei falar. Perfeito? É mais ou menos isso aqui que Jesus está tratando. Olha, o Evangelho tem que ser pregado, ele tem que rodar o globo, mas tem um sinal que vai ajudar vocês nessa tarefa, nessa missão. E qual é? Vocês vão falar outras línguas. E aqui é a glossa, né? O laléu glossa, é o hebraico para dizer novas línguas, mas que já existem. São línguas que já estão nesse mundo, mas será nova para mim, porque antes eu não sabia o significado e o sentido, mas ao aprender, eu aprendo uma nova língua. E a língua é a língua que já existe. E como é que eu sei disso?
A Bíblia traz alguma evidência para realmente apoiar essa ideia? Aliás, a ideia está muito clara aqui nesse texto, mas tem outro texto que possa embasar essa ideia? Vamos ao nosso quarto texto, e é nele agora que a gente vai permanecer um pouco mais de tempo. Atos, capítulo 2. Ali está o momento em que os discípulos vão receber essa ferramenta. Eles recebem a promessa de Jesus e agora vão começar a falar novas línguas, as línguas prometidas ali em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Perfeito? E o verso 17, especificamente, onde está a promessa de que vão falar novas línguas. Aliás, querido, a palavra pentecostal é muito usado, não é? E o que significa a palavra pentecostal? Ela está relacionada ao Pentecoste. E o que era a festa do Pentecoste? A festa do Pentecoste era uma festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Não é? Os judeus tinham 4 festas no primeiro semestre do ano. As festas começavam com a Páscoa, logo depois na sequência vinha os pães asmos, depois vinha a festa das primícias, e depois da Páscoa, 50 dias, vinha a quarta festa, que era a festa do Pentecoste. E o que era a festa do Pentecoste? Era a festa da colheita, quando a colheita se encerrava, então o povo de Deus se juntava em alegria, em gratidão a Deus, pela farta colheita que era feita. Então, eles louvavam a Deus nesse momento. E a festa do Pentecostes era uma festa praticamente obrigatória para todo judeu. Não é? Eles compareciam em grande número em Jerusalém para estar presentes aqui nessa festa. Agora é curioso que Jesus, quando parte no seu 40º dia, depois ali da sua morte, da sua ressurreição, Jesus ele fala o seguinte: olha, vocês esperem aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Orem, fiquem orando, até que o Espírito Santo desça. E é interessante, queridos, que tudo o que diz respeito à palavra de Deus, nada acontece por acaso. É como se Deus tivesse um projeto, uma agenda, e cada evento está registrado nessa agenda de Deus com data marcada para acontecer. Jesus tinha um presente para eles, mas esse presente só viria no dia de Pentecostes. Então Jesus pede, fica orando, até ser revestido. Eles não faziam ideia, como é que seria isso? Mas fizeram o que Jesus havia pedido. Durante 10 dias, a igreja orou, a igreja pediu perdão, a igreja se uniu como nunca havia se unido, tiraram do coração tudo aquilo que impedia uma ação poderosa do Espírito Santo. Finalmente, no 10º dia, no dia de Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava apinhada de pessoas, milhares de pessoas tinham vindo para essa festa, e agora os discípulos estão ali orando ainda diante de Deus, obedientes ao que Jesus havia pedido. Orem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Penso que no nosso caso também, não é? Se queremos poder hoje, a mensagem é a mesma: ore até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia não diz qual foi o horário, aliás apresenta que sim, próximo das 9 horas da manhã, era a 3ª hora do dia. Aliás, vocês vão perceber que dentro da palavra de Deus, muitas coisas acontecem nos horários que Deus estabeleceu para o sacrifício da manhã e da tarde, que era justamente às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, era a hora 3ª e a hora 9ª. Era o momento em que um cordeiro era sacrificado como sacrifício contínuo, a fumaça dele subia, e em todo o acampamento de Israel, ou agora também ali já dentro, não é, do território físico de Israel, as orações subiam a Deus. Vocês vão perceber que é nessas horas que Daniel está tendo ali
uma visita impressionante do anjo, é nesse momento que Pedro também é salvo. Sempre nesses horários a gente vai perceber uma atuação poderosa de Deus. E aqui a igreja está orando, o 10º dia, 9 horas da manhã, talvez um pouco antes. E agora Deus dá a ferramenta que Ele havia prometido, a ferramenta que Jesus havia prometido. Vamos ler então o que acontece agora, capítulo 2, o verso 1 até o verso 4, vamos analisar isso aqui primeiro, depois a gente avança um pouco mais. Capítulo 2 de Atos, verso 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Dá uma pausa aqui, querido. Olha para mim de novo. Os irmãos da igreja aí, olhem para mim. Lá da internet, olha para mim. Comenta, faça pergunta, depois a gente responde. Se tiver alguma dúvida, que nesse momento desperta, porque à medida que a gente vai falando, a mente ela viaja e pode aparecer questionamento. Põe aí, depois a gente pode responder. Queridos, o que está acontecendo aqui nesse texto? Jerusalém estava lotada de pessoas. E agora o Espírito Santo desce. Exatamente por volta desse horário. E quando o Espírito Santo desce, existe aqui, não era fogo, a Bíblia diz, era como se fosse línguas de fogo, que vêm e pousam sobre os discípulos. Agora preste atenção no que a Bíblia está dizendo aqui. Línguas como que de fogo, e sobre cada um deles pousou uma. Isso é muito importante e significativo. Sobre cada um pousou uma língua. Uma língua aqui e ali, uma língua para cada um, pousando. E agora, o verso 4 diz que todos cheios do Espírito Santo, essa língua que pousa sobre eles, ela é externalizada. Eles externalizam isso e começam a falar de acordo com a língua que o Espírito Santo concedeu. E é exatamente isso aqui que o verso 4 está dizendo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja lá, querido, individualmente cada um recebeu uma língua. Mas quando vamos para o verso 4, diz aqui que todos, não é, que estavam ali, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aqui está no plural. Cada um recebe uma única, no singular, mas na soma dos discípulos que estão ali, são várias línguas, por isso está sendo usado no plural. Passaram a falar em outras línguas, e deixa mais claro na última frase, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Portanto, o texto está dizendo claramente que o Espírito Santo está decidindo quem é que vai falar que língua. São várias línguas, cada um falando uma. É isso que está acontecendo aqui. Mas será que o restante do contexto apoia essa ideia? Vamos lá. Então vamos ler a partir do verso 5 em diante. E olha o que está acontecendo aqui agora e a ênfase que a Bíblia está dando. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Dá uma pausa aqui. O que o verso 5 está dizendo? Que lá em Jerusalém, e a palavra habitando aqui não significa um morador fixo, mas um morador provisório de alguém que veio para uma festa específica e está ali como que se estivesse num hotel, por um período específico. Esse é o sentido da palavra habitando aqui. Né? Tanto é que eles vieram de várias nações. Vieram fazer o que em Jerusalém? Vieram
para assistir à festa do Pentecostes. Eles estão ali para participar dessa festa e depois retornar então às suas nações. E a Bíblia chega a exagerar aqui, que é uma hipérbole, claramente, não estavam todas as nações do mundo, mas diz aqui, não é? Esses homens tinham vindo de todas as nações debaixo do céu. Verso 6, me acompanha lá. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. E agora, querido, veja o testemunho de Lucas. O que é que Lucas está tentando nos dizer aqui? Aliás, está tentando não, ele está deixando muito claro, né, nas suas palavras, o que é que foi que aconteceu. Tá? Cada um desses judeus de outros países os ouvia quem? Os discípulos que haviam recebido o Espírito Santo, onde sobre cada um pousou uma língua. Ok? Então essa multidão de outras nações, quando se aproximaram, cada um, os estrangeiros, os ouvia, os discípulos, a falar na sua própria língua. Percebeu o que está acontecendo aqui, querido? Várias nações se aproximam, porque o barulho tinha sido muito grande. Parece que é Deus aqui fazendo um trabalho de marketing e um trabalho poderoso. Um vento impetuoso, um barulho que foi ouvido em toda a cidade. Parecia algo como se um prédio tivesse caído. E agora a atenção de todos foi chamada para aquele local específico onde estavam os discípulos orando. E quando chegaram ali, encontraram os discípulos, na maioria pescadores, homens simples. E o que eles estavam fazendo? Falando em outras línguas. Mas que línguas eram estas? Será que eram línguas desconhecidas, misteriosas, pseudo-línguas de anjos? Sons que ninguém entende, que infelizmente hoje tem se esparramado por todos os lados, e infelizmente nem quem fala consegue entender o que fala. Será que era essa a língua? O testemunho de Lucas deixa bem claro aqui. Cada um os ouvia a falar na sua própria língua. Pessoas de outras nações que vêm e quando chegam se deparam com o discípulo falando a sua língua. Portanto, o texto está deixando claro aqui que a multidão que se apresenta, ela está entendendo perfeitamente o que é que os discípulos estão falando. Você percebe, querido? Você já começa a perceber aqui alguma diferença com o que está acontecendo no nosso mundo? Consegue perceber? O que nós estamos estudando aqui é o verdadeiro dom de língua. E nós entendemos que se esse aqui é o verdadeiro, o que tem aparecido no mundo é uma contrafação do verdadeiro. É algo para causar confusão. Não ajuda, ele atrapalha. Mas vamos continuar o texto, para ver se a ideia continua realmente sendo esta. Verso 7. Estavam, pois, atônitos. Quem é que estava atônitos? Esses estrangeiros que tinham vindo de várias nações. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Por que eles falam assim? Por que eles mencionam a respeito de galileus? Queridos, galileus era justamente a parte do país que não era a parte mais culta. Não era a parte, não é, que se destacava em línguas, em saber, em conhecimento. Na maioria, quem vivia ali, vivia da pesca e de outras atividades pastoris e agrícolas. Portanto, era um povo que não tinha tido tanto contato com escola. E agora, esse povo, que tem um pouco mais de cultura, conhecendo que são galileus, se surpreendem, peraí, mas eles não são galileus, esses homens que estão aí falando? E aí vem o verso 8. E como é que nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Queridos, deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu dizer para você, quem são esses judeus que falam aqui da língua materna? Quando Babilônia invade Jerusalém, um grupo de pessoas vai para a Babilônia.
Babilônia cai, vem a Grécia, vem os medos e persas, mais pessoas são tiradas de Jerusalém e vão para outros lugares. Depois vem a Grécia, de novo, mais pessoas são retiradas dali. Os judeus, eles começam a ir para outras nações, vem o Império Romano, mais pessoas. Portanto, nós estamos aqui no ano 31 depois de Cristo, e muitos judeus, já há mais de um século pelo menos, eles já estavam em outros países, em outras nações. Aqui no nosso país aconteceu algo interessante no início do século XX, por volta de 1900, 1910, quando um grande número de imigrantes começam a vir para o Brasil, em especial os italianos. Eu sou descendente parte, não é? 50% descendente de italiano. Quando esses imigrantes vieram para cá, vieram falando italiano, portanto eu tenho sangue italiano. Mas o curioso é que eu nasci na década de 60, 69, finalzinho da década, e não aprendi a falar absolutamente nada de italiano. Nada. Bastou 60 anos para que essa língua se perdesse. E a língua materna minha hoje é o português. Essa é a minha língua materna. Apesar de minha origem, parte dela ser da Itália, outra parte da Espanha, que é outra língua que também não consigo dominar 100%, arranho pelo menos 50%, percebe? Tenho dificuldade. É isso que está acontecendo aqui. Esses judeus haviam, a gente chama isso de diáspora, eles haviam feito uma dispersão. Há um momento que, por causa de perseguição, das condições de vida, eles começam a se dispersar para várias nações, né, em vários movimentos. E agora, ali, nesses países, a língua materna passa a ser a língua daquele país. Ainda tinha um certo contato com o judaísmo, com as festas, sua identidade, né, religiosa, mas a língua materna passou a ser outra. E agora, quando eles vêm nesse momento, eles estão confessando exatamente isso. Mas como é que nós estamos ouvindo esses galileus falando na nossa língua materna? E aí, querido, eles vão dizer agora quais são os países de onde eles estão vindo e quais as línguas que estão sendo faladas. Olha aqui agora, a partir do verso 9. E você vai ter uma lista de países, de nações que estão ali representadas. Verso 9 começa assim: e esses são os judeus que falam outras línguas. Nós somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, o Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, o Egito, as regiões da Líbia, imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. E a conclusão de novo deles é: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Querido, você está entendendo o que é que esses homens estão confessando aqui? Você consegue entender isso? Eles estão dizendo o seguinte: nós estamos entendendo tudo que eles estão falando, porque eles estão falando na nossa língua materna. E querido, quando o Espírito Santo deu esse dom de língua aqui, a língua foi perfeita. Para que foi dado o dom de língua aqui? Para a pregação do Evangelho. A língua foi dada para quebrar um obstáculo, uma barreira natural, que seria um discípulo falando aqui, mal aramaico, o outro falando outra língua. O Evangelho precisa ser passado avante, precisa inundar o mundo. Mas como vamos fazer isso? Se for para a escola vai demorar muito tempo, no mínimo 1 ano, 2 anos. Não vai dar. Nesse momento o Espírito Santo vem e instantaneamente um dom é dado. É um dom espiritual com um propósito específico. E como diz aqui o próprio texto, no verso 11, falar das grandezas de Deus. A confissão de quem está escutando é que eles estão entendendo que o Evangelho, que é justamente a grandeza de Deus, as coisas grandiosas de Deus, a salvação de Jesus Cristo, é isso que eles estão confessando. E aí eu te pergunto, o que o moderno dom de língua, línguas estranhas, realmente está fazendo de bom para a igreja? Quem é que entende quando alguém fala? Ninguém entende nada. Aqui na palavra de Deus, o verdadeiro dom de língua
quando falado pelos discípulos estava sendo perfeitamente entendido por quem estava ouvindo. E o que eles estavam falando? Bom, aqui a gente já tem uma ideia, não é? Tinha um aqui falando em árabe, porque está dizendo aqui, né, arábios, e nós estamos escutando falar em árabe aqui. Não sei qual foi o discípulo que começou a falar em árabe, mas alguém recebeu o dom de falar em árabe aqui. O outro recebeu a língua copta, que é a língua egípcia, começou a falar em egípcio, porque tinha judeus egípcios ali. Percebe o que está acontecendo? É isso aqui que o povo de Deus e os discípulos receberam. Aí, avança no tema comigo, avança na passagem, verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isso? O que é isso? E outros, os incrédulos, sempre vai ter o incrédulo, né? Os servos de Satanás para atrapalhar, para colocar dúvida, para colocar incredulidade. Esses servos de Satanás, zombando, diziam o seguinte: eles estão embriagados, estão bêbados, isso é pinga, cachaça. Querido, olha aqui para mim, espero que você não entenda isso como uma blasfêmia, mas se cachaça realmente chega a fazer isso aqui com as pessoas, e você souber onde vende, eu gostaria de tomar essa aqui, porque eu estou sofrendo a beça para falar bem o inglês, vocês não fazem ideia, e de repente nessa hora uma cachaça poderia me ajudar, né? Essa aqui, percebe? Claro que isso aqui é uma brincadeira, não é para levar a sério, não tira do contexto as minhas palavras, por favor. Agora veja o verso 14, o que está acontecendo. Pedro vai tomar a palavra e vai defender o fato, o episódio que está acontecendo ali. Capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11. Querido, olha isso aqui. Levantou-se Pedro com os 11. E por que Pedro se levantou? Porque ele vai fazer um discurso, ele vai pregar, ele vai fazer um sermão, como eu estou fazendo aqui para vocês nesse momento. E diz aqui que ele, erguendo a voz, os advertiu. Quem? Esses homens todos aí de várias nações. Os advertiu nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E aí ele começa, verso 15: esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo já a 3ª hora do dia, era 9 horas da manhã. Tomar cachaça às 9 horas da manhã não é para qualquer um não, né? Tem que ser alguém muito viciado mesmo. Mas a partir do verso 16, aqui vocês vão perceber que o Pedro está fazendo todo um discurso. Para quem que Pedro está pregando? Você precisa visualizar isso aqui, você precisa enxergar isso aqui. Perfeito? Porque é isso que o texto está falando. Pedro está pregando para uma multidão mista de judeus de várias nações. Entenda que ali naquela multidão tem aquele que fala árabe, tem aquele que fala o copta do Egito, tem o outro que fala o grego, tem o outro que é romano, é latim. Você está entendendo isso? São vários idiomas para quem Pedro está falando. Agora, querido, qual a capacidade de Pedro para falar em uma multidão de línguas de uma vez só? Não tem como. Pedro tem que discursar em uma única língua apenas. Mas como é que os outros vão entender? E aí tem alguns que chegam a dizer que o dom do Espírito Santo foi dado para os ímpios que estavam ouvindo, porque eles não eram convertidos, eles eram judeus que ainda precisavam se converter, e eles ainda vão ser batizados. Querido, o dom não é dado para quem não se batizou. O dom é dado para o povo de Deus, foi essa a promessa de Jesus. Tá? Vocês vão falar novas línguas, vocês não vão fazer de conta que fala. Vocês não vão falar no português e o outro vai entender inglês, não vai ser isso. Você vai falar na língua do outro. Você está entendendo isso? Isso é extremamente importante. Tá? Porque Pedro discursa para uma multidão mista de várias línguas. Como é que eles vão entender? A resposta está aqui no verso 14. Quando Pedro se levanta, quem é que se levanta? Normalmente, queridos, quando vai se levantar, e eu estou aqui na igreja, não é? Tem outros irmãos, estão todos sentados. Por quê? Porque eles estão quietinhos me ouvindo, tentando entender o que eu estou dizendo. Certo? Mas agora imagine que de repente eu me levanto aqui, e vem 11 pessoas enquanto eu prego para ficar de pé aqui junto comigo. Você acha que faz algum sentido eles simplesmente virem aqui à frente para ficar de pé olhando para a multidão? Não faz sentido, bastava Pedro estar se levantando.
O que está acontecendo aqui, querido, é que como eles receberam, cada um recebeu uma língua, Pedro está fazendo um discurso numa língua específica, e os 11 que estão ali, estão traduzindo o discurso de Pedro, cada um para o seu grupo específico. Um está traduzindo para o árabe, o outro está traduzindo para os egípcios o copta, o outro o grego, o outro o latim, o outro lá as regiões de Cirene, Panfilha, e assim vai. Você está entendendo isso aqui? Então há uma tradução simultânea. Pedro faz um discurso e simultaneamente cada apóstolo está fazendo a interpretação, a tradução para a língua específica daquelas pessoas. Mas será que é assim mesmo? Vamos olhar. Pega ali agora o mesmo capítulo 2, verso 37. Todo o contexto do capítulo 2 é dessa multidão mista de várias nações que vieram ali. E aqui diz assim, a partir do verso 37, ouvindo eles essas coisas, eles quem? O árabe, o grego, o romano, o egípcio, essas nações todas aí, ouvindo eles estas coisas, lembre-se que Pedro pregava em apenas uma língua, mas todos entenderam, mas falavam línguas diferentes, mas entenderam. Para entender tinha que ter mais gente falando. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhe o coração. E agora olha o que está acontecendo aqui, queridos. E perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos. Aqui deixa claríssimo. Quando perguntam para Pedro, aqueles que entendem Pedro, perguntam para Pedro. Aqueles que entendem o outro apóstolo, o outro discípulo, perguntam para aquele discípulo. Por isso o texto diz assim, perguntam para Pedro e para os demais apóstolos. E essa é a cena, Pedro de pé e os 11 em pé juntamente com Pedro. Então estão perguntando diretamente para Pedro e para aquele cuja língua se entende a nação que está ali. Estão perguntando para Pedro e os demais apóstolos, né? O que nós vamos fazer, irmãos? Cada um na sua língua. E agora o que nós vamos fazer? Percebe o milagre que está acontecendo? E aí olha que interessante, quem que responde? Quem responde não são os tradutores. O discurso parte sempre de Pedro. E Pedro está dizendo o seguinte, respondeu-lhes Pedro. A multidão pergunta para Pedro e os demais apóstolos, mas a resposta parte de Pedro. E o que Pedro fala para a multidão? Arrependei-vos e convertei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados. Ou seja, Pedro faz o discurso e ele tem que esperar agora os demais, cada um fazer a tradução para o seu grupo específico. É isso aqui que está acontecendo aqui. Esse é o verdadeiro dom de línguas que a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta. E Pedro de novo vai continuar um discurso aqui, falando que é para eles que pertence essa promessa, independente da nação que tem. E é interessante, queridos, que no verso 41 fala que os que aceitaram a palavra de Deus foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Sabe o que é isso aqui? O tamanho da multidão que estava ali em volta de Pedro e dos demais apóstolos, o milagre que aconteceu. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa importante. Torre de Babel. Quando a humanidade começou a se juntar, a se unir para rebelar-se contra Deus, o meio de fazer esse povo se esparramar foi exatamente o fato de ter colocado línguas diferentes no meio desses grupos aí. Quem se entendia foi para um lugar, esparramou-se, a língua se tornou uma barreira para que eles pudessem se unir, para ter um propósito. Então cada um foi para um lugar no mundo e as nações são criadas. Só que nesse momento aqui a gente está tendo exatamente o inverso. Em Babel o povo começa a falar língua estranha que ninguém entende. É a Babilônia, certo? Inclusive no Apocalipse, Babilônia, quando é mencionada, tem a ver também com línguas estranhas, não é? E a Babilônia, as línguas estranhas, elas dividem, elas separam, porque as pessoas não se entendem. No entanto, quando chegamos aqui no Pentecoste, o que está acontecendo é algo diferente, é inverso. O mundo fala várias línguas, aqueles que precisam ouvir o Evangelho, mas agora Deus opera no sentido inverso. Aonde o mundo não agora se distancia, mas se aproxima em torno de uma única verdade, de um único Evangelho.
Por isso o Espírito Santo dá o dom de língua para quê? Para quebrar a barreira linguística, para que as pessoas possam ouvir o Evangelho. E quando saíram dali, voltaram para os seus lugares levando o Evangelho, e rapidamente esse Evangelho se incendiou mundo afora naquele tempo, naquela época. Percebe, queridos? O verdadeiro dom de língua é dado pelo Espírito Santo como uma ferramenta para pregar o Evangelho. E se é para eu pregar o Evangelho, falar das grandezas de Deus, e outro precisa entender as grandezas de Deus, ele precisa entender o que eu falo, senão não vai haver comunicação, senão não vai haver conversão, senão não vai acontecer o que aconteceu com esses apóstolos aqui, dizendo: irmãos, o que nós vamos fazer? Porque hoje o moderno dom de língua, a glossolalia, que é uma imitação barata do que a Bíblia fala, nem quem fala entende. É justamente algo que nos remete a Babel. Ele divide as pessoas escutam e: o que é isso? Não sabe o que está acontecendo. Isso é Babel. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo que o dom de língua, ele aproxima, ele elimina as barreiras das línguas diferentes, das diferenças de línguas, e então as pessoas podem glorificar a Deus, porque elas entendem perfeitamente. Você entendeu, querido? Querido, eu quero desafiar você. Nós temos aqui o nosso canal no Facebook, no YouTube. Se você tem pergunta, você não é obrigado a concordar comigo, mas eu espero que você entenda esse texto aqui. Isso aqui não é torcer texto, isso aqui é entender o texto exatamente do jeito que Lucas escreveu. Quem era Lucas? Um gentio, ele não era nem judeu, era um médico, mas ficou entusiasmado com tudo aquilo que aconteceu, e ele escreve esse livro exatamente como foi. E por que ele escreve assim? Para você entender assim, não é para entender diferente. Aliás, a palavra de Deus, querido, não é para se interpretar, é para eu entender a mensagem que o profeta ou o apóstolo escreve para mim, eu tenho que aceitar do jeito que está aqui. É assim que tem que ser. Se há algum ponto difícil, quem vai interpretar para mim é a própria Bíblia, um outro profeta, ou o anjo vai interpretar, mas eu tenho que respeitar a ideia que vem daqui, porque se eu não concordo com a ideia que está aqui, eu faço a minha ideia, eu estou criando uma outra fé, um outro caminho, e isso não vai nos levar para o céu. A única maneira de glorificar a Cristo aqui é me ater àquilo que de fato está acontecendo. Então que Deus te use, que Deus te bendiga, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê inteligência. Isso vai ficar gravado aí agora no canal da igreja. Você pode ouvir, rever isto, anota, faz seus apontamentos, conta isso para as pessoas, porque esse mundo está passando por um problema onde algumas doutrinas estão sedimentando esse mundo todo, e uma delas é justamente o falso dom de língua, presentes hoje em praticamente todas as denominações, mesmo as não cristãs, presentes no mundo, como uma espécie de cimento que parece que está ligando todo mundo, e isso está acontecendo sobre a falsa égide do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo atua desse jeito aqui. As pessoas entendem porque ele quer salvar, e para haver salvação tem que haver comunicação. Para haver comunicação, as pessoas precisam entender o que está sendo dito, e aí elas podem responder. Esse é o método do Espírito Santo, esse é o dom verdadeiro. Querido, que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter permanecido conosco até agora. Nesse momento eu quero convidar você a orar. Quem está aqui na igreja, vamos ficar de pé, por gentileza. Quem está em casa, se quiser ficar em pé, não é? Entendo que faz bem, mas você é livre para estar do jeito que você achar melhor. Feche o olhinho, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Pai Celestial, porque nesse momento nós abrimos a Tua palavra, Senhor, e entendemos que é um assunto extremamente importante nesse momento que vivemos. Para tudo aquilo que Deus faz, que é verdadeiro, que é puro, que é honesto, Satanás tem se levantado e tem feito contrafações para trazer, infelizmente, confusão, querido Deus. Ele tem feito isso exatamente dentro do mundo religioso. Então, por favor, se há alguém que está nos ouvindo nesse momento, que tem tido dúvidas a esse respeito, se tem sido ensinado que porque não fala línguas precisa orar mais, precisa descobrir algum pecado secreto, alguma coisa, que eles possam entender, querido Deus, que o verdadeiro dom de línguas é esse único que é apresentado na Tua palavra. A Tua palavra ela não menciona, ela não fala nada a respeito de línguas estranhas, ininteligíveis, que infelizmente mais trazem confusão do que colaboram. Entendemos que isso não vem de Ti, Senhor.
Então ajuda e abençoa cada um que está ouvindo, para que realmente eles possam ponderar com tranquilidade isso no coração e possam indagar do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, aquilo que é certo, e que possam estar atentos às Tuas ordens e assim possam também falar das Tuas grandezas com perfeito entendimento, Senhor. Olha por cada pessoa que veio aqui na igreja nesse momento, olha por aqueles que estão assistindo através da internet, que vão assistir depois também, que o Senhor possa abrir-lhes o entendimento, dar sabedoria, que eles possam comunicar essas palavras ao máximo possível de pessoas, para que o engano finalmente seja completamente exposto e as pessoas entendam plenamente a Tua verdade. Nos guarda pelo Teu poder, coloca os Teus anjos ao nosso lado, nós te pedimos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, muito obrigado pela Tua presença até aqui conosco, Deus o abençoe.